Boa noite, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Motivo de grande alegria poder estar aqui em Amambai, na igreja, nessa noite. Eu estava me lembrando hoje, tem mais de 27 anos, né? Mas vamos colocar 27 anos, se os procedimentos tivessem sido conforme um tio meu propôs, né? Irmão do meu pai. Ele residia em Campo Grande e nós estivemos lá visitando eles, numa época de final de ano. E dois primos meus, dois filhos dele, haviam servido o exército aqui em Amambai. E eu sou um pouco mais novo que eles, né? Mas ele na época conversou com os meus pais e disse, fazendo uma proposta para que quando estivesse chegando perto da época de se alistar, que eu viesse lá do interior de São Paulo para Campo Grande, para também se alistar e seguir os passos dos meus primos, né? E eu era criança, criado numa cidade pequena do interior de São Paulo, e aquilo saltou aos meus olhos, né? E eu ouvindo as histórias dos meus primos e tal, e eu dentro de mim até quis, mas meus pais não quiseram. E dentro do contexto da soberania de Deus, nada contra exército, mas Deus também não quis, porque eu acabei tomando um outro caminho com 18, não que eu não pudesse fazer isso, né? Mas com 18 anos a gente já estava sendo preparado para ir para o seminário. Eu sou lá da região de Assis, no interior de São Paulo. Fui para o seminário em Londrina, pelo presbitério de Assis. Ainda na condição de seminarista, trabalhei na igreja em Maracaí, nossa igreja, IPI. Trabalhei na nossa igreja em Tarumã. Trabalhei na nossa igreja em Cândido Mota. Nesse tempo aí de seminarista e licenciado, fui transferido para o presbitério Mato Grosso Rondônia, terminando a licenciatura. E fui analisado e ordenado lá na cidade de Porto Velho. E vim para pastorear a igreja em Rondônia, em Cacoal. Ficamos 2 anos em Cacoal. Depois de Cacoal nós subimos para Porto Velho. Quando estávamos em Cacoal nós dávamos assistência à nossa igreja em Pimenta Bueno. Depois em Porto Velho dei assistência em Ariquemes e também em todo o processo de implantação e de organização lá da congregação, e depois igreja em Rio Branco, no Acre. Nós fizemos aquela viagem, fizemos aquele trajeto algumas vezes, né? Atravessando lá o Rio Madeira, de madrugada na balsa, indo, voltando, mas era um tempo precioso. 6 anos em Porto Velho, depois vim para Cuiabá, ainda já desmembrado o presbitério Mato Grosso Rondônia, e agora Mato Grosso e Rondônia lá em cima. Presidi o presbitério Rondônia nos 2 primeiros anos do presbitério. Depois vim para Cuiabá e ficamos 2 anos em Cuiabá. De Cuiabá nós viemos para Naviraí e acabamos de completar agora 11 anos lá em Naviraí como um dos pastores auxiliares junto com o pastor Duanir. Lá em Naviraí a gente faz de tudo, de tudo um pouco. Quem é da época aí da famosa propaganda do Bombril, 1001 utilidades, né? A gente joga quase em todas as posições. E louvado seja o nome do Senhor por isso, porque lá atrás, quando a gente orava buscando confirmação de Deus para o ministério, a gente tão somente dizia para Ele: eis-me aqui, Senhor. A gente queria ser enviado. É o que eu queria lá de 16 para 17 anos, né? É o que Deus havia colocado no meu coração. Então eu não posso, depois de Deus ter proporcionado que eu cumprisse tudo que eu teria que cumprir para ser ordenado,
na igreja onde Ele havia me colocado. Eu não posso me negar a fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Então eu não vim para Mumbai servir o exército. Mas depois de 27 anos eu estou aqui. Já estivemos aqui algumas vezes em reuniões de presbitério. Estive aqui uma vez, a minha esposa veio compartilhar um pouquinho do testemunho dela. Depois estivemos num jantar de casais, mas pregar mesmo é a primeira vez, né? Então é um motivo aí de muita alegria poder estar aqui, vendo os irmãos, irmãs. Na verdade eu não conheço quase ninguém daqui, não tenho tanta afinidade com quase ninguém, né? A gente trata mais com o pastor Tiago aí, o pastor Juliano, que foi embora agora, no sentido do presbitério Cone Sul, que nós estamos com eles na diretoria. Louvamos a Deus pelo avanço da obra, né? A dedicação que vocês têm tido aí junto com o pastor, de construir o novo templo. E a gente, ao olhar ali a construção, já imagina esse lugar cheio, tomado de pessoas e tomado também pela glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está comigo o Eduardo, que para os íntimos é o Du. E o Du namora a nossa caçula, namora a Amanda, né? E minha esposa não pôde vir, a nossa mais velha também não, e a caçula também não pôde vir porque ela está trabalhando. E aí sobrou para o Eduardo acompanhar. Minha esposa chama ele de genrinho lindo, né? Mulher é mais sentimental, assim, aquela coisa. O homem já é mais brutão, né? É o genrinho da Delma, genrinho lindo da Delma, meu é o genrão, né? Mas esse é o Du, é o Eduardo. Eles vão completar daqui uns dias 1 ano de namoro, né? Quarta-feira completa 1 ano de namoro. Vocês precisam de ver os dois combinando preço, que todo mês eles saem para comer alguma coisa, para comemorar o mês de namoro. E a Amanda, que é a caçula, estava lá calculadora somando, que eles estão programando de jantar num lugar aí, vendo o preço do prato, porque um vai pagar uma coisa, o outro vai pagar a outra. A gente já fez algumas propostas para eles, né? Mas no final vai dar tudo certo, né? Que ela tem o salário dela e ele também tem o salário dele, né? Mas feitas essas apresentações, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Trazemos um abraço do reverendo Duanir, que é o pastor presidente, o pastor titular lá da IPI Central em Naviraí, e também o presidente do presbitério Cone Sul e também o presidente do Sino do Pantanal, né? Então a gente traz o abraço dele e temos a alegria de fazer parte da diretoria tanto do Sino do presbitério quanto do Sino junto com ele, né? E trazemos o abraço também da nossa igreja irmã, a IPI Central lá em Naviraí. 1 Coríntios capítulo 15, apenas o versículo 19. 1 Coríntios capítulo 15, apenas o versículo 19. O irmão perguntou, né, se tinha trazido no PowerPoint. Não, nós não trouxemos. É uma dinâmica aí da igreja. Peço até perdão por isso, mas não trouxemos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, está escrito assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Esse capítulo 15 de 1 Coríntios é um capítulo muito importante, não só para a carta, não só para o Novo Testamento, mas para a vida de toda pessoa que entrega a sua vida a Jesus, que recebe Jesus, que confessa Jesus e que passa a viver pela fé com Ele, por intermédio dEle. Porque são 58 versículos onde Paulo usa bastante o seu estilo de escrever
o seu estilo de argumentar. Se a gente pegar Romanos capítulo 8, nós vamos ver que a linha argumentativa é bem parecida, porque ele levanta perguntas, e em cima dessas perguntas ele vai colocando as respostas, mas meio que colocando as respostas, levantando outras perguntas, e todas elas sendo fundamentadas na pessoa do Senhor Jesus, na pessoa daquele que morreu e ressuscitou e que deu a vida por nós. E nesse texto especificamente, ele vai começar trazendo à tona para a igreja em Corinto a questão da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Existiam grupos religiosos, não só nessa época, na época de Jesus também, e os saduceus eram um desses grupos aí. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam que a pessoa, uma vez tendo morrido, que ela poderia receber vida novamente. É nesse contexto que Jesus está conversando com os discípulos e alguns saduceus junto, e ele diz a eles: olha, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e também não conhecem o poder de Deus. Porque se vocês conhecessem as Escrituras, vocês iriam ver que na primeira aliança existem narrativas de milagres nessa linha, de pessoas que estavam mortas e Deus usou literalmente profetas para que essas pessoas tornassem a ter vida. Então vocês erram, primeiro porque não conhecem a palavra, e segundo porque vocês não conhecem o poder de Deus. Ele chama a atenção dos saduceus e aproveita para dar uma pincelada para todos aqueles que estavam ali. E aqui Paulo vem trabalhar essa temática, porque tinha gente naqueles dias dizendo que era uma inverdade, que Jesus, que os discípulos, que os apóstolos eram mentirosos, que Jesus não havia morrido e ressuscitado coisa nenhuma, e isso foi difundido por parte lá das autoridades romanas, que pagaram altas quantias para os guardas e supostas testemunhas que estavam por perto ali, guardando o sepulcro, para que essas pessoas saíssem com uma versão de que foram os seus discípulos que vieram de madrugada, que subjugaram os guardas, tiraram aquela pedra enorme e esconderam o seu corpo, e passaram então a anunciar que ele havia ressuscitado. Quando a gente lê essa narrativa, está escrito ali, para a época que foi escrito, que existiam pessoas até naquela época que acreditavam que isso era verdade, mas era mentira. Tem gente que até hoje acredita nessa mentira, que Jesus morreu, mas que ele não ressuscitou, que essa versão de que esse grupo veio, retirou a pedra, subjugou os guardas e escondeu o seu corpo, é verídica e é verdadeira. E Paulo então vai pontuando isso. E ele vai dizendo: olha, se é correto anunciar que não há ressurreição de mortos, então não convém anunciarmos que Jesus ressuscitou. E se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. E tudo aquilo que a gente tem vivenciado até então não passa de mentira, não passa de engodo, tudo isso não tem validade alguma. E ele vai discorrendo em cima disso. O versículo que a gente leu aqui está mais ou menos no meio do meio de toda a perícope, no meio de toda a questão argumentativa. E ele está colocando esse versículo numa condição de que, se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança, ou se a nossa esperança em Jesus, nesse Cristo que morreu e que não ressuscitou, se a nossa esperança nele se reside, está baseada apenas a este mundo aqui, apenas a este plano, nós somos as pessoas mais infelizes de todo o mundo. E a gente traz isso para nós também. Se Jesus morreu e não ressuscitou, a nossa fé é vã. E tudo que nós vivemos até aqui no ambiente de culto e na nossa vida seria balela. O termo esperança aqui, lá no original,
ele não pode ser caracterizado ou enquadrado apenas com a resposta de uma pergunta: você tem esperança? E nós disséssemos: sim, eu tenho esperança. Porque a esperança dentro desse aspecto vem mais no sentido de uma condição nossa de estar esperando por algo que vai acontecer, mas no aspecto físico. Preste atenção. Está transmitindo? Não, posso andar? Pega tudo, né? Tá, então beleza. O termo esperança aqui, ele tem o significado de convicção. É um dos significados. Ele tem o significado de certeza. É algo que nós esperamos, cantamos, né? Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós sabemos que Ele vai voltar. E por que é que nós estamos esperando a sua volta? Essa esperança que nós temos, que o Senhor Jesus nos deu pela sua morte, pela sua ressurreição, vem no combo, vem no pacote, vem junto convicção, vem junto certeza, não está desassociado de fé. E aí a gente vai para Hebreus capítulo 11, versículo 1, e lá está escrito a definição de fé. Não precisamos ir a um dicionário de língua portuguesa ou de qualquer outra língua para saber a definição de fé, porque Deus nos traz a definição de fé. Fé é uma firme convicção, é uma certeza, é uma certeza. E essa certeza, essa convicção, não está baseada em circunstâncias, naquilo que está acontecendo ao nosso redor. Eu e você entregamos a vida a Jesus, confessamos a Jesus, fomos batizados, estamos servindo a Ele, entoamos a canção, o hino, estou seguindo a Jesus Cristo neste caminho, eu não desisto, atrás do mundo, Jesus à frente, Ele é o meu guia onipotente, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não, se me deixarem os pais e amigos, nós vamos permanecer, porque nós caminhamos não na nossa força. E essa esperança da qual o texto fala, e essa esperança que eu e você temos, não é nossa, ela vem do Senhor sobre as nossas vidas. Nós não estamos só esperando, nessa espera nós temos convicção, nessa espera nós temos certeza, porque essa esperança é composta disso. E é sobre essa esperança que eu quero conversar um pouco com você nessa noite. Esperança no Deus da esperança, ou Deus da esperança, mas é sobre esperança que a gente vai conversar um pouco. Estamos saindo dessa esfera de final de ano, que fica tudo e louvado seja o nome do Senhor por isso. A gente veio de um período tão complicado, não precisamos ficar em detalhes, porque todo mundo passou a mesma realidade. Eu me lembro lá de quando começaram a aparecer os primeiros pedidos de oração. A gente tem lá o grupo de intercessão na igreja. E apareceu lá, vamos orar pelo fulano. Beleza. Quando você entra em oração, a gente começa a orar já acreditando que no outro dia, ou de repente no mesmo dia, Deus vai mudar a situação, Deus vai mudar a sorte, Deus vai trazer a resposta, Deus vai abrir a porta, Deus vai mudar aquele quadro. E uma das primeiras situações lá que passaram mais de 60 dias, a pessoa internada e só piorando, tendo que fazer reunião com a família, com os irmãos, que era uma família grande. Aí daqui a pouco morreu a mãe, daqui a pouco morreu uma sobrinha,
e essa pessoa é internada. E o telefone não para, e mensagem: pastor, nós não estamos aguentando mais, nós não sabemos o que fazer. Tem como o senhor vir aqui em casa? Tem como o senhor orar com a gente? Aí estávamos nós lá numa área, e a galera lá, distanciamento, com álcool em gel, com álcool de tudo quanto é jeito, com máscara. A gente tocando violão, cantando, orando junto. O telefone tocou. Um dos membros da família saiu do lado. Eu estava com o violão no colo, eu encostei o queixo assim no violão. Falei: não acredito. Já tinha morrido a mãe, já tinha morrido uma sobrinha. E a gente estava orando por esse irmão. E a pessoa que atendeu o telefone voltou e tal, falou: olha, o quadro continua do mesmo jeito. Depois passou uns dias, ele veio a falecer. E foi um dos primeiros velórios que a gente acompanhou, sepultamento. De lá tinha dia que era 5, tinha 7, era 12, era 15, quase que o dia inteiro no cemitério, porque a gente não acompanha só gente da igreja, a gente acompanha pessoas da cidade. E chegou no momento que eu até falei: pastor Danilo, se continuar desse jeito, eu não sei se eu vou suportar. Eu não peguei Covid, ou se peguei, não manifestou. Mas de ver aquela situação com todo mundo, com as pessoas, e começou a morrer gente de perto. E aí a gente, com contato com as pessoas das outras cidades, dos outros estados, ora aí, e a gente se embrenhava nesse compromisso de oração. Quando vinha a notícia: tal pessoa faleceu, eu falei: Deus, e agora? Eu vou orar o quê? Eu vou dizer o quê para essa família? E assim foi indo. Chegou o final de ano, aparentemente deu uma mudada nos ares. Eu conversava com um funcionário lá de um banco, e a gente dizia isso: final de ano o pessoal está mais alegre, está aparentemente mais feliz, mais tranquilo, o clima está mais leve, menos pesado. Passou o Natal, passou o Ano Novo, a galera está de férias ainda, mas a gente está vendo o quadro que está se formando novamente. Mesmo à distância, a gente acompanhando aquele acidente que aconteceu lá em Minas, a gente se coloca no lugar daquelas famílias e daquelas pessoas, e por aí vai, e por aí vai. Agora nós saímos dessa esfera. Não que não tenhamos que comemorar Natal e Ano Novo, nós temos que comemorar sim, mas agora a gente estamos saindo dessa realidade festiva e vindo para a nossa realidade. Tivemos que sair no meio do culto hoje pela manhã lá para poder ajudar a sepultar uma irmãzinha. Em 2022 está vindo para a nossa realidade. A galera aí que trabalha com a questão rural, a chuva não vem, prejuízos sendo computados, dinheiro que não tem, compromissos que foram feitos. Você sabe da sua realidade, você sabe da sua questão de saúde, das suas finanças, você sabe de alguém da sua família, qual é a condição dele e dela. Nós sabemos, e quão difícil é para nós quando a gente tem que chegar diante da nossa limitação e dizer: eu não tenho mais o que fazer, eu não posso, eu não tenho condições, todos os recursos já esgotaram. E a gente que serve a Deus faz o que? A gente vai para os pés dele. A gente geme, a gente chora, a gente clama. Tem hora que não sai palavra nenhuma, mas a gente vai para os pés dele, porque ele colocou dentro de nós, em Cristo Jesus, pela sua palavra e pelo seu Espírito, essa esperança. Eu não sei o teu projeto de vida para 2022. Quando a gente vai começar a pesquisar questão de esperança na Bíblia,
As primeiras referências que nos são apresentadas, a primeira delas, é aquele texto lá de Jeremias capítulo 29. Se você ler Lamentações, você vai ver que Jeremias sofreu e passou por todas as condições que o seu povo passou naqueles dias. Ele disse: eu sou aquele que viu a aflição do meu povo, eu estou assentado aqui junto com eles, eu estou chorando, dos meus olhos correm rios de lágrimas. E muito do seu sofrimento foi por ser fiel a Deus e anunciar com veracidade aquilo que Deus havia dado a ele. Agora o povo de Israel é tirado das suas terras, dos seus limites e levado cativo. Ele fica na província. Depois de um tempo que esse povo está no cativeiro, Deus vai e chama Jeremias para uma conversa. E Deus fala assim: Jeremias, o negócio é o seguinte, eu vou ditar para você, e você vai escrever uma carta para o meu povo que está lá no exílio. Ah, o senhor quer que escreva uma carta para eles? Eu quero que você escreva uma carta. E eles estão exilados na condição de escravos. Aparentemente vão morrer daquele jeito. Aparentemente não tem como se alegrar, não tem como prosperar, não tem como glorificar a Deus nessa condição de exilado. Como o salmista no Salmo 137, como entoaremos um cântico de Sião em terra estranha? Nós penduramos as nossas harpas nas árvores à beira, às margens dos rios de lá. Nós não temos motivação. Escreve aí, Jeremias, porque eu quero falar com o meu povo. E aí você, pela fé, por essa esperança, tenha o entendimento que essa carta e que essas palavras são para você nos dias de hoje. E aí Deus começa a dizer para ele: escreve aí: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. Aí de repente o profeta para e fala: Deus, o senhor está de brincadeira. Nós estamos no exílio, perdão da expressão, o pau está cantando aqui, o povo está lá sofrendo, eu estou aqui sofrendo, e o senhor vem dizer que os pensamentos do Senhor, para eles lá, para todos nós aqui, são pensamentos de paz. Jeremias, quem que é Deus na história? É você ou sou eu? É o Senhor. Estou trabalhando, sou Deus de perto, sou Deus de longe. Eu estava com eles aqui, estou com eles lá também. Então escreve aí: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Houve uma época que se cantava: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, não olha as circunstâncias, não. Passaram-se alguns anos, passou-se a cantar: perto quero estar, junto aos teus pés, te louvarei, não importam as circunstâncias. E como é gostoso cantar isso. Agora, quando a gente tem que viver na prática, quando as coisas estão difíceis, quando as portas estão fechadas, quando o coração está sangrando, quando tem alguém próximo nosso, quando tem um familiar nosso que está numa condição difícil, como que a gente vai cantar te louvarei, não importa as circunstâncias? Eu me lembro de quando nós estávamos em Cuiabá, que a nossa caçula foi acometida de uma tal síndrome de Kawasaki. A gente nunca tinha ouvido falar aquilo. O quadro dela era para a morte. E nós saímos lá do Hospital Geral, que é o hospital universitário, transferidos para o Hospital Júlio Miller, e eu junto com ela dentro da ambulância. E ela toda amarrada na maca ali e tal, e eu lá com ela. Quando fecharam a porta, que ligou aquele giroflex lá,
que aquilo começou a apitar, o coração vem na mão, o coração sai. Meu Deus. E mesmo no quadro em que ela estava, essa era uma das canções que ela cantava bem baixinho e pedia para a gente cantar junto com ela. Além de Coração Valente, lá do Voz da Verdade. E minha esposa entendia que aquilo era Deus preparando a gente, porque Deus ia levá-la. Minha esposa ligou para minha mãe lá no interior de São Paulo, a senhora chorando, se a senhora quer ver a sua neta viva, corre para cá. E minha mãe quase que morreu lá, mas conseguiu chegar lá em Cuiabá. E viu a neta viva, e por milagre, por meio da mão dos médicos, dos remédios, Amanda está viva. Mas todas as vezes que a gente canta Te Louvarei, não importa a circunstância, eu me lembro daquele dia eu dentro daquela ambulância, olhando para ela ali, eu não tenho o que fazer. Como é difícil ter que pegar o que é precioso nosso. Como é difícil a gente ter que pegar as coisas e realmente entregar nas mãos de Deus. Foi essa semana que a gente foi lá no Hermes, foi, né? Visitando uma família da igreja essa semana. O filho que é casado foi embora para Santa Catarina. E ele tem um casal de filhos, um menino de uns 5 anos e uma menininha. O menininho deve ter uns 2 anos. E esse casal ficou com os avós. E a gente conversando, e ela disse, minha nora e meu filho vão vir buscar eles agora. A gente não deixou eles levarem, porque a gente ficou preocupado e tal, e aqui eles estão bem cuidados. Mas eles vão vir final de semana para levar, e a avó com a netinha no colo. Falei, irmã, como é difícil entregar não só para eles que são pais, mas como é difícil primeiro, e aí a gente chorou junto, como é difícil vocês como avós pegarem essas crianças e primeiro entregar para Deus, crendo que Deus está cuidando aqui, usando vocês e vai cuidar melhor ainda lá. Como é difícil. A gente vai celebrar casamento. O homem está formado, o moço está formado, a moça está formada. Mas tem pai e mãe que está ali e tal, mas ele não libera o filho, não libera a filha. O que ele quer para ele, porque ele acha que ele tem que cuidar a vida inteira. E aí a gente aprende que filho, filha, eles são, o salmista escreveu isso. Eles são como flechas na mão do valente. E aí a gente aprende que a flecha não foi feita para ficar na aljava. Nós, na condição de pais, no tempo que a gente convive com os nossos filhos e filhas, a gente ministra, ensina e faz tudo que tem que fazer em Deus. Chega um momento que a gente tem que colocá-los no arco, porque eles são flecha. E a gente coloca no arco e estica até onde dá para esticar com toda a força. A gente aponta para o alvo e a gente solta. E aí a flecha vai. Aí é só Deus. Porque eles vão tomar as decisões deles. Eles, enfim, vão ter toda a liberdade no sentido de decidir, de ir e vir. Mas como é difícil puxar e ter que soltar essa flecha. Tem pai e mãe que passam uma vida inteira, mas fica aqui, ó, segurando e não solta de jeito nenhum. Vai chegar uma hora que tem que soltar, meu irmão. Vai chegar uma hora que tem que soltar, minha irmã, e dizer: Deus, o que o Senhor me deu graça para ser instrumento na vida do meu filho e da minha filha, eu consagro ao Senhor, da agora para frente. Não que não estivesse, mas da agora para frente, mais do que nunca, está nas tuas mãos. Deus disse ao seu povo: eu tenho pensamento de paz para vocês, para dar o fim que vocês desejam. Continuem esperando por mim, esperando em mim, confiando. Vocês estão no exílio, mas com o dinheiro que vocês estão juntando aí, comprem terras, comprem casas, comprem propriedades, deem seus filhos e filhas em casamento, continuem vivendo normalmente, porque eu estava com vocês em Jerusalém, eu estou com vocês aí no exílio também, eu estou com vocês. Outro dia, eu fui com um irmão, que é o pai do Dudu, ele trabalha com pintura, e ele pintou lá o Espaço Esperança.
pintura externa. E tinha uma parte, um material que era para descartar. Eu estava lá junto com ele e tal, e juntamos aquelas coisas, colocamos numa carretinha e nós fomos lá para jogar. Não é no lixão da cidade, mas é um outro lugar bem parecido. Esse calor que tem feito todos esses dias, nós chegamos lá. Quando nós começamos a descarregar as coisas, veio uma mulher arrastando um bag. Bag é aquele saco grande que o pessoal usa na reciclagem aí. Aquele sol de rachar. E ela veio arrastando aquele bag, chegou perto de nós e ela disse: olha, eu posso pegar algumas coisas que vocês estão deixando aqui? Sim, você pode pegar. E ela começou então a colocar essas coisas dentro do bag. Eu já comecei: como é que é seu nome? Meu nome é fulano de tal. Você é casada? Sou viúva há 6 anos. E como é que é a questão da sua família? Eu tenho 3 filhos. E seus filhos, como é que chama? Tem que idade? E eu fui, né? E a gente ajeitou ali e tal. Fiz uma entrevista com ela. E aquele ali, o Espírito Santo queimando dentro do irmão e de mim. Falei: mas gente do céu, a gente fica às vezes dentro do templo brigando, no sentido de púlpito, de tocar, de cantar. E na obra de Deus tem tanta coisa para se fazer. Tem tanta gente necessitada lá fora. Eu falei: a gente tem que se organizar. Pelo menos uma vez por semana vim trazer um café da manhã, um café da tarde para esse povo, montar uma barraca aqui, uma tenda e tal, trazer água gelada, trazer suco, fazer alguma coisa e ministrar a palavra para eles, trazer cesta e tal, aquela coisa toda. A gente foi conversando sobre isso. Cheguei em casa, compartilhei com a minha esposa disse: olha, tem uma cesta de Natal aí que a rede da minha célula está preparando. A gente ia passar para tal família, mas eles sempre ganham bastante coisa, vamos direcionar para essa pessoa. E aí a gente direcionou para essa mulher, com 3 filhos, viúva. Chegamos lá na casa dela, a gente convocou a galera. E as coisas começaram a chegar lá em casa. O pessoal comprou panetone do mais caro. Quando eu vi aquilo, eu falei: Deus, só o Senhor mesmo. Daqueles panetone, não vou falar a marca, fazer propaganda, mas do mais caro. Aquele que vem com um sachêzinho de chocolate, que você abre e passa aquele negocinho de chocolate. Veio um monte daquele, mas um monte de coisa. Um filho de 14, uma menina de 9 e outro menino de 7. Nós chegamos lá, ela não tinha chegado em casa ainda. Quando as crianças dela viram aquilo, ficaram maravilhadas. E a gente foi outras vezes, porque chegou roupa, chegou calçado, chegou mais comida. E ela disse: olha, eu às vezes por semana R$200, mas essa semana eu não ganhei nem 100. E tinha uma irmã que tinha ofertado R$100 em dinheiro e disse assim: comprem presentes para as crianças. E a gente entendeu de não comprar presente, vamos dar o dinheiro em espécie para ela. Ela falou para a gente assim: o final de ano chegou, Natal chegando, e eu falei para Deus: o que eu vou dar para os meus filhos? E a gente saiu de lá, choramos junto com eles, oramos, né? E estamos acompanhando, mas saímos de lá chorando. E eu estou contando isso porque está escrito na Bíblia que o que a mão direita dá, a esquerda não pode ficar sabendo. Não é para vanglória, não. Não é para vanglória. É só para compartilhar que eu e você podemos ser como aquele menino dos 5 pães e dos 2 peixes. Deus quer nos usar como usou aquele menino. A Aparecida, que catava reciclagem, a gente orou e conversamos com a mãe do Du, né? Gerente de um mercado lá em Naviraí. E aí ela usou da influência dela. Tem um dia que a Aparecida mostrou as mãos assim, ó. Ela falou: não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais. Mas era por causa do sustento dos filhos. Ela mostrou a casa pintada com tinta que jogaram lá. Ela fez uma mistura de preto com branco, de azul com verde com vermelho. Ficou um negócio meio diferente. Mas ela toda alegre. E eu pintei sozinha a minha casa. O rolo que eu usei foi o rolo que aquele lá que vocês jogaram. Mas a tinta foram os outros. E eu pintei a minha casa. Agora está limpinha, está bonita a minha casa. Você falou: não, a casa é minha. Eu falei: graças a Deus por isso, né? Mas a Aparecida agora está contratada, está registrada, carteira registrada, está trabalhando.
na sombra. E ela fala assim, os áudios dela estão aqui, ela fala assim: pastor, o salário não é muito, mas é mais do que eu ganhava lá. E agora eu sei que eu posso pagar água, que eu posso pagar luz, que eu posso comprar as coisas para as crianças. O menino dela mais velho tem 14 anos. A gente já estava trabalhando para encaixá-la numa questão de um projeto de jovem aprendiz, mas só entra com 16. Mas a gente falou com ele, ele nem dormiu de noite. Eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou ajudar minha mãe. Nós temos tantas coisas para fazer no dia a dia. A gente não precisa ficar se estapeando no púlpito. Eu vou pregar, eu vou tocar, eu vou cantar. Deus, eu quero que o Senhor me use. Então, Deus me direcione. Prepara pessoas para que eu possa ajudar. Prepara pessoas para que por intermédio dessa ajuda eu possa levar o teu amor, eu possa falar do Senhor, eu possa compartilhar do Senhor. Eu mando mensagem para o Wesley e para ela: a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor. É uma família, uma mãe e 3 filhos. Tem mais um montão de gente que Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Nós temos a viva esperança, nós temos Jesus. Nós temos essa esperança em nós, nós temos essa certeza, nós temos essa convicção. Preste atenção aqui. Uma pastora compartilhando de um momento difícil da sua vida em relação ao seu filho. Seu filho estava doente e o quadro era bem complicado. Ela foi para o hospital para visitá-lo e era noite. E ela saiu do hospital indignada com aquela situação, não aceitando aquela enfermidade. E ela começou a orar aonde ela estava. E ela está orando e pedindo para que Deus lhe desse confiança, lhe desse fé, para que Deus a ensinasse a entender e a vivenciar aquele momento. Eu não sei se você crê. Ela compartilha que naquele momento ela chorando e falando com Deus, ela ouviu a voz de Deus. Deus perguntando para ela, chamando pelo nome. E do testemunho que ela conta, Deus teria feito uma pergunta: filha, quando é que começa um novo dia? E ela então responde para Deus: ah, Senhor, um novo dia começa às 11h59, começa à meia-noite. Então sai do lugar onde você está e vai para contemplar os céus. E ela conta que já fazia algumas horas que ela estava nessa vibe de oração e falando com Deus. Deus manda ela olhar para cima, ela olha para cima. E Deus pergunta para ela: o que você está enxergando? Ela responde: está tudo escuro, Senhor. Mas que horas são agora? Já é mais de meia-noite. Olha para cima de novo. O que você está enxergando? Está tudo escuro, Senhor. Está escuro. E Deus disse a ela: está escuro. Você não está vendo, mas já começou um novo dia. Já começou um novo dia. O mesmo Jeremias pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Como que se ele jogasse a toalha, e ao mesmo instante que aquela pessoa que desistiu de tudo é tomada pelo Espírito Santo de Deus, e ele que pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor, ele agora diz: eu quero trazer a memória, eu vou buscar na minha memória, nas minhas lembranças, aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade, a minha porção é o Senhor, por isso eu espero nele. Por isso eu espero nele. Eu não tenho poder de contemplar a tua alma, os teus pensamentos. Eu não tenho poder de sondar o seu coração, nem mesmo o meu. Mas a palavra de Deus
nos apresenta aquele que nos conhece. A palavra não chegou à nossa boca e Ele já sabe o que nós vamos dizer. Algo tão tremendo, tão poderoso, Deus vem e diz, para mostrar que eu te conheço. Eu sei até quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Você não sabe. Até aqueles que têm menos cabelos não sabem. E Deus vem e diz para mostrar para você que eu te conheço. Eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Deus disse à sua serva: um novo dia começou. Você não está vendo, mas eu estou trabalhando. Outro dia, orando lá no altar do Espaço Esperança por uma pessoa, eu andava em cima do altar, e era tarde, estava um calor do caramba lá dentro. E eu andando assim, de repente, eu já não estava mais ali, uma porta enorme, de madeira, pesada. Essa porta começou a se abrir. E eu orando aqui, no WhatsApp para a pessoa, no outro estado, em outra cidade. E Senhor, eu profetizo portas abertas, Senhor. Eu profetizo portas abertas em nome de Jesus. Passaram-se uns dias. 3 causas que nós estávamos orando há quase 4 anos na vida dessa pessoa. Elas desabrocharam assim, ó. Estava tudo escuro, mas Deus estava trabalhando. Você pode não estar enxergando, você pode não estar vendo, e louvado seja Deus que a gente não veja mesmo, que a gente é meio afobado, é meio estabanado. E tem um ditado antigo que quem tem pressa come cru. E Deus nos ensina a esperar, a ter paciência, a amadurecer, a crescer, a aprender a vida com Ele. Teve dias dessa mulher me dizer: eu não tenho palavras, e só chorando. E ela chorava de um lado no telefone e eu chorava do outro. Para essa pastora, ela chegou depois no culto, um outro dia, o marido dela pregando, e ele pregou num texto lá de Isaías, que no decorrer do texto vai falando das promessas de Deus. E com relação às promessas de Deus, está escrito lá no texto assim, ó: de repente vai ou vão acontecer. E aí você vai pegar o significado de repente. Está tudo acontecendo na normalidade. De repente vai acontecer. E aí o Espírito Santo deu uma canção para ela. E ela começou a cantar: quando um novo dia começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. E lá no refrão: novo dia, novo tempo. Novo dia, novo tempo. Quando um novo dia começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. Tem um livro, Há Poder em Suas Palavras. O autor é o Don Gossett. É um livro que não é tão novo. Há poder em suas palavras. A esposa dele ficou doente. Eles serviam a Deus. Só que dia após dia ela foi piorando. E ele orava e buscava a cura da sua esposa no Senhor. Ela internada, sendo tratada e tudo que era necessário ser feito. Num dia ele foi para a palavra e Deus o levou ao Salmo 27. No Salmo 27 está escrito: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Numa tradução, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Numa outra, o Senhor é a força da minha vida. E ele pegou. O Senhor era a força da vida do salmista. O Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a força da vida da minha esposa. E ele foi para a visita. Amor, o Senhor falou comigo, Salmo 27. O Senhor era a força da vida do salmista. O Senhor é a força da minha vida. E nós vamos orar em cima dessa palavra. O Senhor é a força da sua vida. Deus abençoou o tratamento, medicação. O corpo dela reagiu. Ela saiu do hospital, foi curada.
E eles passaram então a testemunhar aquilo que Deus havia feito. É desse livro que vem aquela lista, a lista do nunca mais. Nunca mais direi que sou fraco, porque sou forte no Senhor. Nunca mais direi que eu não posso nada, porque eu posso todas as coisas naquele. É desse livro aí. Não é muito grande o livro, é uma leitura gostosa de se fazer. Há poder em suas palavras. E o que trouxe restauração para eles foi a afirmação: o Senhor é a força da minha vida. Coloque-se em pé, por favor. Quando Estevão estava sendo morto, apedrejado, ele deixou um testemunho tremendo, porque ele afirmou que ele estava olhando para o céu e ele viu os céus abertos. E ele contemplava o Senhor Jesus em pé, ao lado do trono. Nas demais passagens de visões, Jesus está sentado. E a única vez que ele aparece em pé, e segundo os estudiosos, era para receber Estevão como um dos primeiros mártires da igreja. A nossa esperança em Cristo não está limitada apenas a esta vida. Jesus afirmou por várias vezes, está relatado no Evangelho de Marcos: quem crê em mim, quem estiver em mim, tem a vida eterna. A gente vive vida abundante aqui, e a gente tem a confirmação da vida eterna nele. E a nossa esperança nele não está restrita apenas a este mundo e a esta vida, porque nele nós temos vida abundante aqui e temos também vida eterna. Feche os teus olhos por alguns momentos. Não é apenas dizer que temos ou não temos esperança, mas é permitir que por intermédio do Espírito Santo, pela palavra, nós tenhamos a convicção que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminar e para aperfeiçoar. Eu quero ter um tempo de oração com você. Eu não sei como é que vocês procedem, mas se você quer colocar a sua vida, a sua família, se você tem uma causa para colocar diante do altar do Senhor, eu quero te convidar para vir aqui à frente. Se você for vir aqui à frente, fique meio espaçado de quem vai estar do seu lado. Você não vai vir diante de mim. É só um símbolo de você estar vindo para diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero colocar o meu casamento, quero colocar meu esposo, minha esposa, eu quero colocar os meus filhos, as minhas causas, eu quero colocar a conversão desse meu familiar, em nome de Jesus, a cura de uma pessoa. Se você tem uma causa para colocar diante do Senhor, saia do seu lugar e venha à frente em nome de Jesus. Vamos pegar no sol maior, hein? Por toda a minha vida. Se o pessoal que toca quiser vir aqui, né? Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, bam, 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 bam. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites.
eu me sinto tão seguro. No teu colo, Altíssimo. No teu colo, Altíssimo. Se você canta forte, declare: não há ferrolho. Vamos lá. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante. Declare isso. E a tempestade, e a tempestade, ela se acalma, se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho, não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, ela se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escudo para o nele crê. Escudo para os que nele creem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você é templo do Espírito Santo, Ele habita em você. Quando o culto foi iniciado, foi dito, foi orado aqui, Deus, a tua presença é manifesta em nosso meio, e Ele está presente aqui. Ele manifesta a glória dEle em nosso meio, em sua vida. Ele conhece você, Ele conhece você. Outro dia chegou um casal lá num culto de terça-feira, já do meio para o final do culto, a mulher grávida, próxima de ter um neném. Eu não os conhecia. E chegou o rapaz e a moça de capacete, aquela barriga grandona. Eu fiquei olhando aquilo. E o Espírito Santo já, você vai orar com eles na hora que terminar o culto. E eu não estava à frente. Quando terminou o culto, eu cumprimentei e disse: olha, eu posso orar por vocês? A mulher já disse: é isso que a gente queria, nós viemos para a igreja hoje por causa disso. A gente queria uma oração. Falei: então o Espírito Santo já testificou. Eu peguei a mão do marido dela, coloquei sobre a barriga e coloquei a mão sobre a mão dele e comecei a orar. A criança do ventre começou a mexer e eu fui orando conforme Deus dava graça, e fui ministrando sobre a vida dele, sobre a vida dela. Eles se encostaram um no outro e chorando ali, se rendendo ao Senhor. E eu glorificando a Deus por poder estar ministrando na vida daquele casal. E ambos saíram dali dizendo: foi isso o que nós viemos buscar aqui hoje. Foi isso que nós viemos buscar da parte do Senhor. Deus sabe o que você veio buscar, e Deus sabe o que você veio apresentar diante dEle. Deus conhece você e Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar a história de quem você está apresentando diante dEle. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, acabamos de declarar que não há ferrolhos, não há portas. Pela Tua palavra, nossa esperança não se restringe apenas a este mundo. A esperança, a viva esperança que o Senhor colocou em nós em Cristo Jesus, ela nos impulsiona, nos motiva, ela nos fortalece a cada dia. Louvado seja o Teu nome, porque nós não podemos viver um segundo, um milésimo de segundo sem esperança. E louvado seja o Teu nome, porque está escrito na Tua palavra que o Senhor nos regenerou para uma viva esperança. O Senhor nos regenerou para uma viva esperança. Oramos, ó Deus, por cada vida, por cada família, por cada lar.
Oramos, ó Deus, pela cidade de Amambai, pelas famílias. Deus, em nome de Jesus, que o teu nome seja levantado e exaltado nesta cidade, que haja salvação, Senhor, que haja conversão, Pai, que o governo desta cidade, dos lares, esteja nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Como igreja, Pai, nós profetizamos o teu governo sobre esta cidade, em nome de Jesus. Chamamos a existência, a provisão, a providência do Senhor sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada irmão, sobre cada irmã. Ah, Deus, nada passa desapercebido diante do Senhor, nenhum gemido. Ó Espírito Santo, Tu que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Tu que contemplas a alma, o coração, Tu que conheces o íntimo, Tu que sabes daquilo que nós vamos dizer antes da palavra chegar à nossa boca. Nós nos rendemos a Ti e nós entregamos diante do Teu altar a nossa vida, a nossa família, aquilo que nos aflige, na certeza de que o Senhor toma o nosso desespero e manifesta a esperança do Senhor. Abençoamos o Teu povo em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus bem forte e aplaudir ao Senhor, aplauda Ele.